as coisas se passem como se não houvesse a disciplina, a normativa da doutrina espírita. Daí, então, é muito importante que as pessoas se deem conta de que o espiritismo e os espíritas não fazem acepção de espíritos. Mas, como existe uma formação do médium segundo o espiritismo, em que ele aprende a concentrar-se, ele aprende a fazer silêncio, ele aprende a orar naturalmente, que a manifestação mediúnica se dará por esse viés que é proposto pelo Livro dos Médiuns. Então, é muito importante que nós o saibamos. Por quê? Porque Allan Kardec já tinha definido que o espiritismo é uma doutrina pluriespírita. Admite todos os tipos de espíritos e a possibilidade deles se comunicarem, diferentemente das doutrinas uniespírita, que admitem que só um tipo de espírito, ou o demônio, ou o Espírito Santo, é que podem se comunicar. Daí é muito importante esse tipo de esclarecimento, de aclaramento que a doutrina espírita nos vem trazer. Raul, na medida em que nós comentamos aqui, que os espíritos também estão em todos os lugares, você acredita que além do centro espírita, no centro de Umbanda, também nas igrejas evangélicas ou católicas, de alguma forma, há a participação dos espíritos ali intuindo os seus pastores, os padres? Você acredita nisso? Indubitavelmente, onde existe criatura humana, os espíritos estão ao seu redor. Basta que leiamos o apóstolo Paulo quando nos diz que nós estamos cercados por nuvem de testemunha. E Jesus Cristo que diz que o Espírito sopra onde quer, não sabemos de que regiões ele vem, nem para que regiões ele vai. Os Espíritos formam uma comunidade muito maior do que a comunidade dos homens encarnados na Terra. A comunidade planetária de Espíritos é muito grande, são quase 5 Espíritos para cada pessoa encarnada. Então, a população que pertence psiquicamente, magneticamente ao planeta Terra é muito grande. E onde estão os seus afetos, os seus tutelados ou os seus desafetos, eles aí estão. Então há muitos sacerdotes católicos que são inspirados por espíritos do bem e não sabem disso. Fazem sermões muito bonitos, fazem prédicas muito bonitas, inspirados pelo bem. Do mesmo modo, muitos pastores, eles são inspirados por almas nobres que os amam e a mensagem que eles traduzem, a mensagem que eles levam é a mensagem do bem. Muitos rabinos pregando as mensagens do seu Torá, muitos árabes pregando, islâmicos pregando a mensagem do seu Alcorão, certamente eles são inspirados quando estão pregando o bem por entidades do bem. E qualquer indivíduo, quando esteja pregando a dissensão, o mal, o preconceito, ele também é mal inspirado por entidades que provocam cisânias, separações, verdadeiros diábalos, não é? Como nós encontramos no Velho Testamento, já que a ideia de diabo, do grego, formado por 2 verbos, diá mais balos, é atirar fora, espalhando. Todos aqueles que separam as pessoas, que jogam umas contra as outras, formam essa comunidade que Jesus Cristo chamou de diabos, de temperamentos diabólicos, porque eles são capazes de afastar as pessoas uma das outras, pondo-as longe uma das outras. Então, é mais um comportamento do que propriamente uma entidade. Diabo não é uma entidade, é um comportamento que qualquer um de nós pode ter no momento de infelicidade moral. De maneira que é muito importante nós saibamos que os espíritos não estão só no centro espírita, ou só no terreiro de Umbanda ou de Candomblé. Os espíritos estão em toda parte. Não é à toa que os velhos romanos tinham um culto aos deuses lares. E o Deus lar para o romano eram os avós, os ancestrais, os antepassados, que periodicamente se manifestavam pela boca das sibilas, das pitonisas, para aconselhar a família, para chamar a atenção da família, para demonstrar a família em qualquer das suas circunstâncias. Os gregos falavam com seus deuses pela boca das pitonisas, dos pitons. Então essa relação dos espíritos com a criatura humana é tão antiga quanto antigo é o mundo. Raul, nós vamos fazer um rápido intervalo e retornaremos em seguida. Agora você tem ao seu alcance livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda.
Acesse o site www.megalivros.com.br ou ligue 0 operadora 11 3186 9777 ou 0 operadora 11 3186 9766. Conheça a revista Cristã de Espiritismo. Todos os meses temas como tratamento espiritual, vida após a morte, mediunidade, Chico Xavier, Divaldo Franco e muito mais. Visite nosso site e acesse vídeos e artigos gratuitos. Rádio Boa Nova. Sintonize. Em todo o Brasil. Saiba como ouvir. Ligando, por e-mail ou acesse o site. A comunicação em prol de um planeta de regeneração. Rede Boa Nova. Emissoras da FEAL. Fundação Espírita André Luiz. Estamos de volta com o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje com a presença de Raul Teixeira, esclarecendo alguns fatos e perguntas encaminhadas pelos nossos telespectadores. Antes de retornarmos às questões, Raul, eu gostaria que você falasse do que trata o seu livro, Quando a Vida Responde, da editora Frater. Quando a Vida Responde, se propõe a responder a algumas perguntas das entrevistas que nos foram feitas em várias partes do Brasil e do mundo, com temas muito palpitantes, com temas muito momentosos, como é a questão do casamento entre homossexuais, da legalização dessa relação, como é a questão dos embriões congelados, das células-tronco embrionárias, e como fica a questão do mundo espiritual, a sua localização, e uma série de outros quesitos da vida social, de outros temas da vida cotidiana que suscitam a curiosidade das pessoas. Para os nossos amigos de casa, eu gostaria que você falasse rapidamente sobre o Remanso Fraterno, o lar que você auxilia lá em Niterói. Quando fundamos o Remanso Fraterno em nossa cidade de Niterói, fundamos com a intenção de dar apoio às famílias carentes materialmente, socialmente, para que os pais pudessem trabalhar com tranquilidade e durante todo o dia seus filhos estivessem em boas mãos. Ali somos um pugilo de almas que nos dedicamos a essas crianças. Atualmente são 300 crianças, às quais oferecemos a escola até o 5º ano, desde a creche, alimentação, serviços médicos, odontológicos, psicológicos, a instrução espiritual que nós procuramos distribuir na nossa convivência com elas e com seus pais, com seus familiares, com os quais nos reunimos periodicamente. É um pugilo de almas que se dedica a fazer o melhor nas suas horas, que poderiam estar descansando, passeando, a essas comunidades carentes. Remanso Fraterno é a escola que o Papai do Céu nos deu para que nós treinássemos em loco esse amor que pregamos na tribuna, para que servisse de respaldo à nossa palavra, para que não falássemos ao vento, para que falássemos aquilo que a gente está fazendo esforços por realizar. O Remanso Fraterno, de fato, é a nossa obra que nos ajuda a entender melhor o ser humano e amar a Deus acima de todas as coisas. Retornando aqui às nossas questões, Raul, o Espiritismo será a religião do futuro? Olha, é muito séria essa questão e eu afirmo que sim. Os Espíritos disseram que sim, mas ninguém precisa se assustar nem se preocupar, porque não estamos querendo dizer que todas as pessoas passarão a frequentar centros espíritas, mas o fato é que o Espiritismo não tem teólogos, logo ele não inventou nada. Todas as orientações do Espiritismo provêm do mundo dos espíritos. Foram os seres que vivem governando a humanidade, inspirando a humanidade, que trouxeram à Terra o Espiritismo. E por causa disso, todos os seus ensinamentos são calcados nas leis da natureza. O Espiritismo se apoia em 5 pontos fundamentais, quais sejam a existência de Deus, a existência e imortalidade da alma, a pluralidade das existências, que Allan Kardec chamou de reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados
e a comunicabilidade dos espíritos. Se pararmos para pensar, todos esses pontos foram enunciados por Jesus Cristo. Jesus falou sobre Deus, nosso Pai. Não é? Jesus falou a respeito da nossa imortalidade, quando nos disse que nós não sairíamos da terra enquanto não quitássemos o último ceitil. Não é? Jesus falou que todas as coisas que ele fazia nós poderíamos fazer no futuro, naturalmente, porque hoje é impossível. Então, ele lança seus ensinamentos para a vida futura. Foi Jesus Cristo que nos disse no Evangelho de João que há muitas moradas na casa do Pai, a pluralidade dos mundos habitados. Foi Jesus Cristo que nos falou da comunicabilidade dos espíritos, porque foi ele que expulsou os espíritos dos desencarnados que perturbavam. Foi ele que conversou com Elias e Moisés no Tabor. Então, todos os princípios da doutrina espírita estão calcados no ensinamento de Jesus. E quando Allan Kardec chamou a pluralidade das existências de reencarnação, nós encontramos também isso na voz de Jesus, quando os discípulos lhe perguntam se não era necessário que viesse Elias. E ele diz que, em verdade, Elias já tinha vindo, e os homens fizeram com ele tudo quanto quiseram, tudo quanto lhes aprouve. A mesma coisa fariam com o Filho do Homem. E os discípulos, narra Mateus, entenderam que Jesus se referia a João Batista. Então, em outro momento, ele pergunta aos discípulos: quem os homens dizem que eu sou? E respondem seus discípulos: Senhor, uns dizem que tu és Elias, outros falam que tu és Jeremias, outros falam que tu és João Batista, um dos velhos profetas que voltou. Ora, se todo mundo sabia que ele era filho de José e de Maria, ele era chamado Jesus, filho de José, Yahshua ou Yeshua ben Yosef, como é que acreditavam que ele fosse Elias? Ele tinha 30 anos à época, então só podia ser Elias num corpo jovem. Por que imaginavam que ele fosse Jeremias, um dos maiores profetas de Israel? Só se fosse num corpo jovem. Por quê? Porque tanto Elias quanto Jeremias saíram da terra ou faleceram velhos. Elias se acredita que não tenha morrido, que tenha sido guindado ao reino dos céus numa carruagem de fogo. Não importa. O que importa é que ele era velho quando desapareceu da terra. Jeremias também. Ou um dos velhos profetas que voltou. Então o povo acreditava na pluralidade das existências. Muita gente diz que não crê na reencarnação porque não existe essa palavra na Bíblia. E quando se diz isso, se dá um testemunho de falta de cultura. Porque nenhuma das palavras que estão na Bíblia em português eram da Bíblia original. Nós estamos diante de traduções, uma depois da outra. O aramaico era uma língua muito pobre.